porque eu queria que o Senhor nos colocasse em pé, para que nós pudéssemos estar aqui. E para a glória de Deus, né? Nós estamos aqui para juntos adorarmos o nome desse Deus maravilhoso, por mais um ano, né, da vida do Shekinah. E como disse o pastor Efraim, né, esse grupo que tem sido bênção e que muitas vezes nós somos levados a adorar com os louvores que essas mulheres de Deus têm dado, né? Irmãos, a irmã Miriam até falou no início também que o tema, né, sobre adoração é um tema muito sugestivo. Nós vamos ler o versículo todo, eu creio que todo mundo recebeu no boletim, e no boletim tem o versículo impresso, e eu queria que toda a congregação pudesse ler conosco, né, esse versículo, que é justamente o tema do aniversário de Shekinah. Vamos lá, todo mundo? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém? Irmãos, o tema, né, sugerido pelo Shekinah é um tema extremamente oportuno e um tema primordial, nós podemos dizer assim, nas nossas vidas, que é a adoração. Esse é o tema central, queridos, da vida do cristão, a adoração. Inclusive o Shekinah cantou um hino no começo, o primeiro louvor que eles cantaram, eu nunca ouvi aquele louvor, mas muito bonito, e eu lembro que numa parte do louvor diz que se não for para adorar, né, falta alguma coisa, não é verdade? E realmente, porque a adoração é algo central da vida do cristão. De maneira que se alguém perguntasse para mim, e parasse e me perguntasse, irmã Socorro, a senhora pode me responder para que eu nasci? Eu diria para essa pessoa, à luz da palavra de Deus, você nasceu para adorar. Você nasceu para o louvor da glória de Deus. E eu queria pedir que você virasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse para ela, você nasceu para adorar. Nós nascemos para adorar esse Deus maravilhoso, nascemos para engrandecer esse Deus maravilhoso,
Glória a Deus, nós nascemos para adorar, para servir, para engrandecer o nome do Senhor. Só que, amados, muitas vezes, nós, nessa nossa adoração, nesse culto que prestamos, muitas vezes prestamos uma adoração pela metade, um culto pela metade. Quantas vezes nós chegamos na igreja atrasados? Quantas vezes a gente faz assim, e aí isso aí vale mais para os homens, Os homens fazem, não, eu vou me demorar um pouquinho, vou chegar no momento da palavra, porque, sei lá, o Náutico, o Santos, o Sport está jogando, eu quero ver o segundo tempo. Mas eu pego o momento da palavra, achando que a adoração a Deus começa apenas no momento da palavra. Quantas vezes as pessoas dizem, não, vou assistir o último capítulo da novela. Irmãos, eu confesso para vocês que quando eu era jovem, faz muito tempo que eu deixei de assistir novela, para a glória de Deus, mas quando eu era jovem, eu me prendia às novelas, e aí eu fazia muito isso. Não, vou chegar um pouquinho atrasada, porque tem a cena dos próximos capítulos, e nós esquecemos que a adoração a Deus deve ser completa, e não pela metade. Se o culto começa às 18 horas, eu vou estar aqui às 18 horas para, junto com a igreja do Senhor, começar o meu louvor e a minha adoração ao Senhor. Mas o que é adoração? Como devemos adorar e qual a importância da adoração? Queridos, dentro desse contexto que nós acabamos de falar, de compartilhar com os irmãos, nós queremos propor o seguinte tópico, para a nossa mensagem: adoração, a principal missão da igreja. Adoração, a principal missão da igreja. Queridos, há uma discussão muito forte em torno dessa questão, sobre qual é a principal missão da igreja. Porque uns acham que a principal missão da igreja é o assistencialismo, é assistir as famílias que precisam, as obras sociais. Outros acham que é fazer missões. Alguns, cada um pensa uma coisa, e há uma discussão, chega até a existir essa questão de uns pensam de um jeito, outros pensam de outro, sobre qual seria a principal missão da igreja. Mas nós precisamos entender de fato qual é a principal missão da igreja, para que, entendendo isto, eu possa exercer todas as demais missões que são cabíveis à igreja. Mas para que eu possa exercer as outras coisas, eu preciso entender primeiro, qual a principal missão, qual a principal função da igreja. No texto de João, e eu queria que quem puder pode acompanhar aí, que foi justamente o texto sugerido nessa noite, João no capítulo 4, e aí foi nos dado o verso de número 23, mas quando nós lemos o livro de João no capítulo 4, e nós chegamos no versículo 4, nós vamos ver que Jesus estava deixando a Judéia, estava indo para a Galileia, e no verso número 4 diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria. Nós observamos aí, queridos, a importância de Jesus passar por aquele lugar, e a Bíblia deixa isso registrado. Eu acho isso muito interessante. A Bíblia deixa isso registrado, e era necessário que Jesus passasse por aquele lugar, porque ali
saber que é justamente a adoração ao Senhor. E o interessante, queridos, é que quando Jesus ele começa a conversar com aquela mulher, a Bíblia diz que Jesus chega ali na beira do poço, né, por volta do meio-dia, e aquela mulher vai buscar água, todos conhecem a passagem, né? E aí quando chega lá, Jesus pede a ela água, e aí ela diz: como é que você me pede água se eu sou samaritana e você é judeu? E os judeus não se dão com os samaritanos. E ali eles desenvolvem, né, toda aquela conversa, e chega um ponto da história que Jesus olha para aquela mulher sabendo quem ela era, porque Jesus sabe quem somos, Jesus conhece o nosso coração de verdadeiro adorador. E aí Jesus olha para aquela mulher e diz: vai lá buscar o teu marido. E aí ela diz: eu não tenho marido. Aí o Senhor olha para ela e diz: disseste bem, porque se o marido já tivesse, esse tens não é teu. E aí quando aquela mulher percebe que Jesus é profeta, aí ela tenta se esquivar. Espera aí, esse homem é profeta, ele conhece minha vida, ele conhece minha história, ele nunca me viu, mas ele já começou a contar minha história, então ele sabe tudo de mim. Então aquela mulher, queridos, ela tenta se esquivar daquela conversa com Jesus, ou melhor, ela tenta se sair, né, daquela conversa, falando sobre adoração. E aí ela começa e ela olha para Jesus: oh, mas vem cá, onde é que a gente deve adorar? Porque os judeus dizem que é em Jerusalém, os samaritanos dizem que é aqui mesmo. Onde a gente deve adorar finalmente? E ela tenta se esquivar, tentando fugir da conversa, mas ela não sabia que Jesus queria justamente chegar naquele ponto a respeito da adoração. E quando chega nesse ponto, Jesus olha para ela e Jesus diz a ela assim: olha, agora que o Filho de Deus está diante de você, onde não faz mais importância, não é mais importante o lugar onde se deve adorar, se em Jerusalém, se sabe no templo, é como e a quem devemos adorar. Então essa agora é a grande preocupação, é o que mais importa, como e a quem nós devemos adorar. Não mais o lugar não é mais importante, mas como eu devo adorar a Deus e a quem eu devo realmente adorar. Nós poderíamos falar de adoração, queridos, adoração individual, adoração que cada um de nós, como cristãos, devemos prestar ao Senhor, porque a Bíblia diz que quer comais, quer bebais, né? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 31, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Então a nossa vida, tudo que nós fazemos, onde quer que estejamos, onde nós formos, tem que ser uma vida de adoração a Deus, de servir
Queridos, parece que os nossos pais na fé, os grandes teólogos do passado, né, eles compreenderam essa missão, porque eles chegaram à seguinte conclusão: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O fim principal do homem é dar glória, é enaltecer o nome desse Deus maravilhoso. Veja a definição de adoração que o teólogo John Piper ele dá quando confrontado com algumas pessoas sobre qual seria a principal missão da igreja, e alguns diziam é isso, é aquilo, é evangelismo, é assistencialismo, é tal, e aí ele chega e diz assim: adoração é o maior alvo da igreja, não missões ou outras coisas. Isso com certeza vem depois, porque Deus é o propósito final e não o homem. O propósito final pelo qual nós existimos é adorarmos a Deus. Então a adoração a Deus deve vir em primeiro lugar nas nossas vidas. E como resultado desta adoração ao Senhor, desse derramar na presença do Senhor, dessa gratidão, assim como o Shekinah está fazendo essa noite, desse nos prostrarmos diante desse Deus maravilhoso, como resultado dessa adoração, aí nós saímos para fazer missões, aí nós damos assistência às pessoas, aos órfãos, às viúvas, aí nós fazemos visita e fazemos tudo mais, que é missão também da igreja. Mas para que nós possamos fazer todas essas outras coisas, nós precisamos, em primeiro lugar, saber que nós estamos aqui e que o fim principal pelo qual nós nascemos, pelo qual nós nos reunimos como igreja do Senhor, é tão somente para adorar. Isso significa, queridos, que quando vimos a casa do Senhor, se vimos para adorar, se essa é a nossa consciência de que eu vim neste lugar para adorar a Deus, não cabe outras coisas na hora do culto. Por exemplo, pastor Efraim, não cabe estar nas redes sociais, como muitas vezes as pessoas fazem, né? Pegam lá, o culto está lá rolando, os irmãos louvando, o pastor pregando e o irmãozinho lá, navegando nas redes sociais, querendo saber qual foi a notícia, o que aconteceu, quem falou, quem vai falar, o que vai acontecer amanhã. Quando nós vimos a casa do Senhor e adentramos essas portas para adorarmos ao Senhor, não cabe aqui as conversas paralelas. E eu ficava conversando assim com meu irmão: ó, mas rapaz, está sabendo o que aconteceu? Ah, não, depois eu te conto. Aí eu vou ficar curioso: não, rapaz, agora começar, se conta logo. Já que começou, agora eu quero saber o que está acontecendo. Quando nós entramos na casa do Senhor para adorar, nós precisamos deixar tudo isso do lado de fora. Todas essas coisas não cabem na adoração ao Deus vivo. Porque se nós vimos aqui adorar, então eu não vou fazer outra coisa, não é verdade? Eu fico pensando, queridos,
Eu sei o versículo de Gob, queridos, mas acho que a gente me deixou tão. Eu estou esquecida do versículo. Mas vamos conferir esse versículo número 12, Romanos 12, verso 1. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Vosso culto racional, com inteligência, com entendimento, sabendo por que eu estou adorando, a quem eu estou adorando, a quem eu estou servindo. Não é um culto sem entendimento. Eu não chego aqui só para adorar a Deus. Ah, eu vou lá me reunir com o pessoal. Não sei nem o que o pessoal vai fazer lá, mas eu vou para lá também. Eu vou, aí eu vou com as outras. Não. É chegar aqui na casa do Senhor para adorar, sabendo quem Ele é e sabendo que Ele merece o meu louvor e a minha adoração. Mas também nós precisamos entrar nas portas do Senhor. E o salmista, no Salmo 100, o verso número 4, ele diz: entrai com gratidão. E aí vem a volição, a vontade. Primeiro entram os sentimentos. Segundo, entra a razão. E terceiro, entra a vontade. A vontade de estar diante do Senhor, prestando culto, adorando. Porque aconteceu nessa noite no Shekinah. Elas entenderam, tiveram a emoção, entendimento de que deveriam adorar ao Senhor e resolveram dar a Deus, por vontade, por livre, espontânea vontade, esse culto de gratidão ao Senhor. E entram aí, as emoções. Irmãos, é exatamente tudo que temos, tudo que somos, tudo que pretendemos ser, precisa adorar ao Senhor. São as nossas emoções, é o nosso intelecto, é a nossa vontade, a nossa gratidão ao Senhor, na certeza de que Deus, Ele faz, Ele fez, Ele faz, Ele fará maravilhas na nossa vida, no nosso meio, E nós precisamos ter essa disposição. Eu digo para os irmãos que, se não fosse por reconhecimento, de quem Deus é na minha vida, eu não estaria aqui nessa noite. Primeiro porque eu não estou realmente muito bem, como eu já disse para os irmãos, ainda estou me restabelecendo, mas eu tenho um reconhecimento de quem Deus é na minha vida, e eu tive a vontade de estar com os irmãos também nessa noite. E segundo, irmãos, porque hoje eu não vou chorar, porque eu já chorei tudo que tinha que chorar hoje pela manhã, e eu disse ao Senhor, o Senhor me consolou. Sei que hoje é um dia festivo, mas hoje, exatamente hoje, 10 de junho, faz exatamente um ano que a minha mãe foi para a glória. E essa é uma data muito difícil, E eu fiquei pensando, minha filha, a senhora vai conseguir, mamãe, pregar nesse dia? E eu disse, eu vou, porque eu nasci para adorar ao Senhor. Eu nasci para servir ao Senhor. E eu sei que a minha mãe está adorando ao Senhor na glória. E eu tive essa vontade de também estar com os irmãos aqui nesta noite, adorando esse Deus maravilhoso, E um dia, eu sei que estaremos todos lá, assim como os anjos o adoram de dia e de noite, estaremos lá também, adorando e rendendo a Ele honra, glória e louvor. Queridos, que saímos daqui nessa noite, entendendo, o que é a verdadeira adoração, a quem nós devemos de fato adorar e como nós devemos adorar ao Senhor. Amém? Quero agradecer ao Shekinah mais uma vez, toda a gratidão à igreja do Senhor, ao pastor Júnior, também a confiança, e dizer que amo vocês, que vocês estão no meu coração. Meu filho também agradece, está ali, aquele jovem lindo ali conosco, e